Olá pessoal, hoje a nossa aula é sobre imperialismo ou neocolonialismo no século XIX. Essa aula a gente vai explorar todos os acontecimentos da metade do século XIX que vieram a culminar na Primeira Guerra Mundial. E aí eu vou começar relembrando vocês sobre a primeira Revolução Industrial que aconteceu lá na Inglaterra, que começou com o descobrimento com as máquinas a vapor, e depois, no século XIX, veio a Segunda Revolução Industrial, que a Segunda Revolução Industrial já foi o desenvolvimento de grandes indústrias pesadas, que a gente fala, né? Então, descoberta de minério de ferro, carvão, petróleo. Então, houve uma revolução dentro da Revolução Industrial, e com essa nova Revolução Industrial, aí começaram as grandes disputas de território para conseguir matéria-prima e depois para escoar essas matérias-primas, né? Então, se a primeira Revolução Industrial foi marcada pelas máquinas a vapor, o carvão como combustível, a segunda Revolução Industrial então trouxe um novo, a descoberta de ouro, que foi o petróleo. A descoberta, não que o petróleo já não existisse, mas o petróleo sendo transformado como um combustível foi a grande descoberta da segunda Revolução Industrial. E o poder de combustão do petróleo era muito maior, então isso deu um gás para todo o desenvolvimento da indústria. Então daí surgiram os carros, né? Porque aí do petróleo veio a gasolina. Então os carros movidos a gasolina, que também foram inventados no século XIX. O primeiro carro foi criado por Carlos Benz em 1886, o carro movido a gasolina. Então seria o carro moderno que a gente fala, porque carros a vapor já tinham sido criados também na primeira Revolução Industrial. Então, assim, a segunda Revolução Industrial com o petróleo, então aí surgem as indústrias químicas, né, petroquímicas, aí de tudo vem armas químicas, toda a parte que vão ser desenvolvidas de produtos químicos. E aí pode-se dizer que com a segunda Revolução Industrial também o mundo acaba o quê? Sendo sugado, né? A terra, o planeta, aí começam os problemas ambientais, toda a poluição de rios, de cidades. Então eu acredito também que com a segunda Revolução Industrial vem a fase negra, né? De muita poluição e de desgaste de meio ambiente. Porque que acontece? Com a evolução da indústria e com a ganância dessa segunda Revolução Industrial, que trouxe dessa competição entre as potências, explorando novas matérias-primas, e o petróleo foi, acho que, foi que marcou, né? E do petróleo também, outra grande descoberta e outra grande revolução que teve no século XIX foi o surgimento da lâmpada elétrica, que foi descoberta pelo Thomas Edison. Então imagina, o mundo todo vivia à luz de vela e de repente começou a espalhar a energia elétrica pelo mundo. Foi uma coisa que foi processual, lógico, começou na Europa, depois passando para os outros países, mas imagina a revolução que foi a descoberta da lâmpada elétrica. A primeira usina hidrelétrica foi construída nos Estados Unidos em 1882 e os Estados Unidos trouxe muita contribuição, por isso que a gente destaca ele como uma das grandes potências que mexeram com o século XIX. O Thomas Edison era americano e o inventor do telefone, Alexander Graham Bell, ele era escocês, mas ele se naturalizou americano e foi nos Estados Unidos a sua descoberta e a primeira ligação feita por um telefone. Então, o século XIX começou toda aquela evolução tecnológica, né? A gente vai comparar agora com o que a gente vive no século XXI. Claro que a gente vive num mundo com uma evolução tecnológica que eu acredito que de 2000 para cá, em 20 anos, a gente teve uma evolução de 200, 300 anos. Às vezes eu faço essa comparação, mas o que aconteceu no século XIX foi, assim, fundamental para tudo chegar onde a gente está agora. E isso trouxe muitas coisas boas, mas também trouxe muitas coisas ruins, né? Então, a poluição do meio ambiente, a destruição de muitas coisas, acho que foi a contribuição ruim, mas coisas que o transporte, assim, deu uma expansão, porque as ferrovias começaram a ser construídas a todo vapor. A Europa, ela é toda uma malha ferroviária de máquinas, que no começo elas eram movidas a vapor, depois elas começaram a ser movidas a combustível. Então, você teve uma evolução muito grande
tecnológica, de transporte, então tudo ficou muito mais próximo e acabou também transformando no sentido de ter mais público-alvo e toda essa evolução e rapidez também trouxe na rapidez dos conflitos que começaram a surgir. Um ponto estratégico importante que foi construído no século XIX foi o Canal de Suez. Então, foi um canal construído em parceria entre o Egito e a França, porque ele ligava a saída do Porto de Said até o Porto de Suez, numa extensão de 163 quilômetros. Então, facilitou muito o transporte entre Europa e Ásia, sem ter que contornar a África. Então, estrategicamente, foi uma grande construção, e foi uma construção em parceria com a França, porque a Companhia de Suez pertencia a um francês, com o governo egípcio. Só que, como o Egito estava com uma grande dívida externa, ele acabou vendendo a parte dele para a Inglaterra. Então vocês já viram que começou já uma confusão. Então tinha uma parte que pertencia à França, outra parte que pertencia à Inglaterra, e como era estratégico, mais para frente, todas as outras potências vão também querer utilizar. Aí que começam os conflitos. Como, na verdade, quem acabava controlando na disputa entre França e Inglaterra, os outros países começaram a reivindicar, então eles entraram num acordo pela Convenção de Constantinopla, uma convenção assinada em 1888, em que todos os países teriam o direito de usar o Canal de Suez sem problemas, entendeu? Só que assim, nós já estávamos, em 1888, os conflitos começaram a surgir cada vez mais, e nós vamos ver mais pra frente, com o surgimento das novas potências, que todo mundo queria uma parte de tudo. Então essas grandes construções, essas grandes descobertas que trouxeram tanto bem, também trouxeram um clima de disputas e que acabou culminando na Primeira Guerra Mundial. E esse problema do Canal de Suez vai se estender porque depois da Segunda Guerra Mundial, quando o Egito consegue a sua independência, aliás, a independência do Egito ele consegue em 1922. Aí começa, porque ele reivindica que o Canal de Suez é dele, Então vou ter problemas futuros por causa disso. Então é uma coisa que a gente vai guardar para depois quando a gente for falar mais pra frente, mas para vocês entenderem que ele foi construído também no século XIX. Então, todas essas grandes descobertas da segunda Revolução Industrial foram, assim, chave para os acontecimentos, então, que a gente vai estudar no século XIX, na segunda metade do século XIX, que vão acabar numa crise mundial que eclode na Primeira Guerra Mundial. E o século XIX foi marcado pelo surgimento de novas nações, Então, novas potências industriais. Então, eu vou destacar o Japão, Então a gente vai agora falar de algo mais mundial, vai sair da Europa. Então surge o Japão, que o Japão tem a Revolução Meiji, da era Meiji, que o imperador consegue transformar o Japão feudal num Japão industrializado. Então o Japão entra em cena como um país industrializado, e na América os Estados Unidos, depois da sua independência, os Estados Unidos conseguem desenvolver a sua indústria e se transformam também numa potência mundial. E na Europa, para quem não lembra, a Itália e a Alemanha, elas se unificaram no século XIX. Então a Itália e a Alemanha não eram conhecidas como nações, eram vários principados, reinos. E o nome Alemanha, Itália, como nação, só foi surgir mesmo no século XIX, e principalmente a Alemanha, vou destacar, que ela acaba surgindo como uma grande potência do século XIX. Então agora vamos falar sobre as mais importantes, que Estados Unidos e a Alemanha acabam dando uma boa bagunçada aí na galera no século XIX. Os Estados Unidos, após a sua independência em 1776, então eles eram divididos, os Estados Unidos, em as colônias do norte de povoamento e as colônias do sul, que elas eram escravocratas, agrícolas. Então a diferença entre os dois polos, dessas colônias era gritante.
o norte estava desenvolvendo extremamente a sua indústria e o sul continuava ainda escravocrata. Então os interesses desses dois polos, dessas colônias começaram a ficar forte depois da independência, porque conseguimos independência agora vamos resolver o nosso problema interno. Porque o norte, ele queria o quê? Que todo os Estados Unidos se transformasse numa coisa só industrial e principalmente as colônias do norte, elas eram contra a escravidão. Então, no conflito de interesse, acabou eclodindo a Guerra de Secessão de 1861 a 1865 e após a vitória esmagadora das colônias do norte, os Estados Unidos começam a sua expansão a oeste. E aí, os Estados Unidos ninguém segura mais. E movidos pela doutrina que dizia que os americanos eram escolhidos por Deus para dominar o mundo, praticamente dizia isso a doutrina. Então os Estados Unidos, impulsionados por essa grande, que eles eram a terra prometida, o povo prometido, os Estados Unidos acabaram desenvolvendo e foram se transformando uma das maiores potências mundiais, e o destaque que eles tiveram no século XIX, e começou o olhar dos Estados Unidos para a própria América, né? E os Estados Unidos vão interferir em alguns processos de independência aqui da América Latina, mas o interesse que a gente sabe dos Estados Unidos é o mesmo de toda a potência industrial. É ter um local onde ele vai conseguir a sua matéria-prima e onde ele vai poder vender e escoar a sua matéria-prima. Então, ele não era nem um pouco bonzinho, não existia bondade nos Estados Unidos, e sim o interesse de uma potência mundial por trás. Então agora eu vou falar para vocês sobre a Alemanha e a Itália, que se unificaram no século XIX e surgiram no cenário para bagunçar já a tensão que estava existindo na disputa de colônias, que eu vou falar para vocês mais para frente. Então eu vou falar agora primeiro da Itália. E tanto a Itália quanto a Alemanha, vocês têm que ter uma coisa na cabeça. Então vocês têm que voltar para a Idade Média, lembrar que na Idade Média era tudo fragmentado em reinos, principados, condados, ducados. Então, de lá, no final da Idade Média, quando começaram a surgir as primeiras nações, que primeiro foi Portugal, depois Espanha, e aos poucos foram tendo as suas unidades, né, e surgindo como nações, como monarquias, enfim. Então, todo esse processo que a gente fala da Idade Moderna, a Alemanha e a Itália, elas continuavam numa condição de fragmentados, né, reinos e ducados. No caso da Itália, eram ducados, reinados até absolutistas. Eles tinham em comum a língua, a cultura, mas eles eram todos divididos. E tem uma questão muito importante que tem que destacar, que são os estados que pertenciam à Igreja Católica, ao papado. Então essa era uma questão que dificultava muito qualquer tentativa de unificação desses territórios. E alguns territórios na Itália também estavam dominados por outras nações, no caso da Áustria, né, do Império Austro-Húngaro, que dominava uma parte norte ali da Itália. Então, os reinados e ducados italianos, a predominância deles era ainda a produção agrícola. Só o reino de Piemonte e Sardenha que estava já com o desenvolvimento da sua indústria. Então, lá, né, surgiu deste reinado a primeira batalha, que foi contra a Áustria, na tentativa de retomar alguns territórios para este reinado. E já estava, né, correndo aquele sentimento nacionalista de unificação, só que não tinha tido ainda, digamos, um estopim, uma iniciativa, né? Então essa guerra com a Áustria, mesmo que tenha sido derrotado, né, o reino de Piemont, ela começou a contagiar o resto dos italianos, que a gente pode dizer, para essa tentativa de unificação. Então ela incentivou o Risorgimento, que era a unificação de todos esses reinos italianos. Então um problema tinha então com a Áustria, e o outro problema que era com o papado, que eu acabei de comentar. Então, o processo de unificação na Itália tinha dois líderes, um no norte, que era o Vítor Emanuel, e no sul, que era o Giuseppe Garibaldi, super conhecido da gente aqui no Brasil, porque o Giuseppe Garibaldi é o mesmo que lutou na Guerra dos Farrapos ou na Revolução Farroupilha aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Foi um movimento até de caráter separatista, ele lutou ao lado dos farrapos.
E aqui no Brasil ele conheceu a Anita Garibaldi, eles se casaram, foram para a Itália e lá eles lutaram pela unificação italiana. E quando Giuseppe Garibaldi e o Vítor Emanuel conseguiram reunir o máximo já de territórios na unificação, o Vítor Emanuel se tornou o imperador Vítor Emanuel II, mesmo que, porque o Giuseppe Garibaldi ele era contra que continuasse a monarquia, mas acabou cedendo, né? Então alguns interesses, alguns revolucionários tiveram que ceder por um objetivo maior, que era a unificação italiana. Então o Vítor Emanuel II se tornou o imperador da Itália. Só que tinha um problema, os estados papais não estavam reconhecendo a autoridade do imperador Vítor Emanuel II, né? Mesmo eles tendo conquistado uma parte de Roma, o Papa não cedeu. Ele só foi ceder no século XX, quando Benito Mussolini conseguiu a submissão do Papa, quando ele tomou o poder. E a outra questão da Áustria, dos territórios que a Itália tentou na guerra, que acabou desencadeando a unificação, também acabou só sendo resolvido mais para frente, no século XX também, após a Primeira Guerra Mundial. Então agora a gente vai falar da Alemanha, que foi o grande destaque como formação de ação no século XIX. A Alemanha já chegou chegando, né? Vamos falar assim, ela já chegou mostrando o seu poderio tanto militar quanto industrial no século XIX. A região que acabou na unificação se tornando a Alemanha, ela era formada por 39 reinos. Então eram reinos que tinham em comum a língua, a história, a cultura. E vamos também voltar um pouquinho lá na Idade Média, bem lá para trás, quando Carlos Magno dividiu o seu império em 3 e os netos acabaram herdando, e uma parte se tornou o Império Romano-Germânico, que o Otto I, o Saxão Otto, quando ele dominou a região, ele se tornou o Imperador Otto I e ele fundou o Primeiro Reich. Depois acabou que aquela região do Império Romano-Germânico, muitos reinos foram se formando. Então, por exemplo, o próprio Império Austro-Húngaro, o Império Austríaco, com a família Habsburgo, ele acabou se fortalecendo. Outros países foram se formando e sobraram os 39 reinos que acabaram no século XIX se unindo e se tornaram a Alemanha. Então tem essa herança da Idade Média e no decorrer desses séculos todos, um reino se destacou principalmente na Revolução Industrial, que foi a Prússia. Não é Rússia, gente, é Prússia. Os prussianos, eles conseguiram desenvolver a sua indústria assim, e conseguiram ter um destaque sobre todos os outros reinos. Então o desenvolvimento da indústria na Prússia foi assim muito forte. Indústria pesada, indústrias de base. E o que estava sendo o problema para a Prússia? Porque a Prússia precisava o quê? A burguesia principalmente por trás, quando você tem todo o desenvolvimento da indústria, você precisa o quê? De leis, de uma proteção para você poder conseguir fazer a sua comercialização. Então assim, a Prússia queria comercializar com os outros reinos germânicos, só que não tinha uma unidade fiscal, uma unidade que permitisse que a Prússia tivesse vantagem nessa negociação. Então foi daí que começou a surgir aquele sentimento de unificar a Alemanha. O primeiro passo para a unificação que a Prússia liderou foi a união desses reinos germânicos num tratado aduaneiro chamado Zollverein. Então, com esse tratado, para poder transformar as leis aduaneiras todas unificadas, para poder haver essa comercialização. Só que isso não foi suficiente para poder ter o desenvolvimento da Prússia. A Prússia precisava de uma unidade forte como uma nação. E foi então que o chanceler Otto von Bismarck, olha lá, outro Otto, arquitetou toda a unificação alemã. O processo de unificação alemã passou por 3 guerras. Aí a mais importante que eu vou destacar é a guerra contra a França, a chamada Guerra Franco-Prussiana. Então ela tem uma extrema importância porque o conflito que gera ali, que a Prússia queria as regiões da Alsácia e da Lorena. Uma região que já vem lá de trás do Império Romano-Germânico e acabou ficando pelo domínio da França, e a Alemanha, no caso a Prússia, reivindicava esses territórios da França. Então o Otto Bismarck entrou em confronto direto com a França, no caso
contra o então imperador Napoleão III, que era sobrinho do Napoleão, e a França acaba perdendo a guerra. No final dessa guerra tem uma reviravolta, a França acaba proclamando uma outra república, porque o Napoleão III chegou a ser eleito presidente, depois ele acabou por um plebiscito se tornando imperador, e aí no final da Guerra Franco-Prussiana volta para a república, e por um momento de 70 dias mais ou menos, o povo acaba assumindo o poder na França, na chamada Comuna de Paris, e até mesmo os cercados pelos prussianos e pelos próprios franceses contra essa revolta, o povo domina por alguns dias e aí depois eles acabam sendo derrubados, e tem aí sim o final da Guerra Franco-Prussiana. E é aí que vocês têm que prestar atenção. Quando eles vão assinar o Tratado de Rendição, o Otto von Bismarck, ele acaba exigindo que esse tratado seja assinado no Palácio de Versalhes, na Sala dos Espelhos, a famosa Sala dos Espelhos, e lá o Otto von Bismarck declara o quê? O surgimento da nova nação alemã. Então foi uma humilhação assim dupla para a França. Eles conseguiram de volta o território que eles queriam da Alsácia e da Lorena. O Otto von Bismarck declara o surgimento do Segundo Reich alemão, do Império Alemão, na Sala dos Espelhos, e isso vai despertar essa humilhação francesa. Vocês guardem bem ela, porque ela vai ser um sentimento de revanchismo e de ódio que vai levar a França nos próximos anos, até a Primeira Guerra Mundial. Ela vai levar esse sentimento aí de ódio, de revanche contra a Alemanha. Então vocês perceberam que a Alemanha já começou a bagunçar a história do século XIX e realmente, porque as antigas potências estavam lá, né, assim, entre elas disputando, mas o surgimento dessas novas potências, principalmente a Alemanha, vem bagunçar o cenário mundial, o cenário europeu. Então vamos lá, a gente tem o cenário mundial formado, as novas potências que surgiram no século XIX e o destaque para essas potências industrializadas que vão querer o quê? Elas vão querer território, elas precisam de matéria-prima, elas precisam de mercado consumidor para poder escoar os seus produtos. Então, juntando a isso, ocorre o quê? Esse processo de revolução, da segunda revolução industrial, acaba acontecendo uma superprodução, e a superprodução acaba pedindo o quê? Desesperadamente, ela precisa de algum meio de vender, né, e poder também conseguir a sua matéria-prima. Então, assim, os territórios já conquistados já estavam mais do que desgastados, né? Então, começou até a surgir, por causa desses conflitos em disputa de mercado, em disputa de matéria-prima, começou a surgir os atritos entre essas nações, principalmente as que chegaram depois, né? Porque a Inglaterra já tinha se consolidado como uma maior potência do século XIX, só que surgiram essas outras para disputar. Então a França, a Inglaterra começaram a ficar ligadas, falando, e agora, como é que vai ser, né? Já estava difícil para elas, agora chegam mais duas querendo disputar a boquinha lá dos mercados consumidores e das matérias-primas. Então começa a ter os atritos entre essas potências, e desse atrito das potências acaba surgindo o quê? O seu protecionismo. Protecionismo do seu mercado, protecionismo do seu produto, e nisso acaba gerando também o quê? O nacionalismo. Então, assim, são os ingredientes que começaram a surgir, e todos esses ingredientes vão acabar formando no conflito que vai acabar eclodindo na Primeira Guerra Mundial. Aquele sonho do liberalismo econômico, aquele sonho do capitalismo começou a entrar em atrito. Até dizem os historiadores que essa foi a primeira grande depressão do capitalismo, porque agora estava o problema da concorrência, e o problema de concorrência desleal, e o problema de concorrências que podiam prejudicar uma outra nação. Então aquela liberdade toda acabou indo por terra. Então as nações começaram a olhar, e aí começou aos poucos a disputa de territórios e fronteiras. Então o negócio foi ficando perigoso, né? O negócio foi ficando uma situação meio delicada. Junta isso, então tem mais um tempero para juntar,
para deixar o negócio mais explosivo. O surgimento de teorias, com esse nacionalismo das nações, dando valor à sua própria nação, tinha a oposição que era a xenofobia, que era o ódio ao estrangeiro. E aí a gente junta a isso o surgimento de algumas teorias que se basearam na evolução de Darwin, ou seja, elas foram por uma linha de interpretação própria, né, que era chamado darwinismo social. Então, assim, alguns intelectuais simplesmente começaram a defender as teorias de que o branco era superior a outras raças. Então, assim, o branco europeu era superior a outras raças e que eles tinham a missão de civilizar os selvagens, né? Então disso surge muitos povos considerados como selvagens. Então a missão, a bondade dos europeus que eles tinham em civilizar esses povos selvagens. Então tudo isso vai contribuindo para esse sentimento que, diferentemente da colonização da era moderna, do século XV, XVI em diante, o interesse nas colônias era somente em matéria-prima. Enfim, agora como eles precisavam novamente desses territórios, né, então começou o surgimento de que eles iam com a bandeira da colonização e da bondade de civilizar esses novos selvagens. E por que tudo isso? Uma das soluções, claro, para poder solucionar a superprodução dessas potências era o quê? Precisamos de novos mercados. Então vamos em busca de novos mercados que ainda não tinham sido explorados. Então o foco total na Ásia, no caso China e Índia, e na África, né? Só que lá na África algumas potências já tinham as suas colônias, mas enfim, eles precisavam dar um jeito, essas potências, de conseguir conciliar e se entender para esses novos mercados, né? Então teve uma primeira ideia, uma ideia inicial que surgiu do Otto von Bismarck, que ele decidiu reunir as potências europeias numa reunião que ficou conhecida como a Conferência de Berlim. Então, em 26 de fevereiro de 1884, esses países se reuniam em Berlim, por isso que foi conhecida como Conferência de Berlim, para decidir aí o que a gente vai fazer com a África. E, na verdade, ela foi conhecida como a Partilha da África. Agora, o interessante e triste, né? Foram 14 países que se reuniram, inclusive Estados Unidos, muitos como ouvintes, porque os Estados Unidos tinham interesse para saber o que estava acontecendo lá na Europa. E nenhum líder, ninguém de nenhuma região da África foi chamado nem para ouvinte, ou seja, eles decidiram o destino da África como se a África fosse nada, e eles iam lá com a missão de civilizar os selvagens, né? Mas na verdade o interesse deles realmente eram as matérias-primas e também o mercado consumidor da África. A África foi redesenhada, o mapa da África foi completamente modificado, eles não respeitaram nenhuma tradição, nenhuma cultura, nenhuma história dos povos que viviam lá. Então, quando eles redesenharam o mapa, você fica com essa parte, você fica com aquela parte, como se fosse uma pizza sendo dividida, algumas tribos inimigas, alguns povoados inimigos acabaram ficando no mesmo território sob o domínio de uma dessa nação. E isso vai acabar gerando futuramente um problema muito sério na região, no continente africano. Mas enfim, essa arbitrariedade foi feita. A França e a Inglaterra já tinham colônias tinham territórios lá na África, né? Então assim, muita gente não saiu satisfeita dessa divisão. E essa insatisfação acabou, a gente achando que tudo ia ser resolvido, que eles iriam civilizadamente se entender, mas infelizmente a transformação e a indústria pedia cada vez mais esses novos mercados, só que chegou um momento que não tinha mais terra virgem para ser explorada. Essa tentativa de solucionar o problema acabou piorando, porque depois que num primeiro momento as coisas pareciam que iam se acertar, os problemas pioraram, né? A superprodução e as disputas começaram a ficar cada vez mais acirradas, né? E todos esses povos que são explorados, que a gente fala que é uma nova colonização, é um neocolonialismo, mas como eu já destaquei, diferentemente de como aconteceu depois das grandes navegações, as descobertas, entre aspas, invasões de territórios, naquela ocasião o interesse era só na matéria-prima.
Mas agora o interesse era não só na matéria-prima, mas como no mercado consumidor. Então, os europeus, com a missão de transformar esses povos em povos consumidores, eles precisavam moldar esses povos todos para querer comprar e para poder querer consumir os seus produtos. Então, acaba tendo esse imperialismo, né? Então, foi um imperialismo cultural, um imperialismo militar, tudo nessa região em que as potências começaram a dominar. Importante destacar que a população europeia, a população mundial, ela não estava ligada no que estava acontecendo entre as potências. Para a população mundial, esse período que vai do final da Guerra Franco-Prussiana, que teoricamente teria sido a última guerra europeia no século XIX, até a eclosão da Primeira Guerra Mundial, ficou conhecida como a Belle Époque. Então é a bela época, um momento de euforia, de consumismo, né? Com todos esses produtos surgindo, com esse consumismo exacerbado, né? Das potências, dessa industrialização, dessa disputa. Para os povos, para os simples cidadãos, eles estavam vendo isso como um momento mágico, um momento de alegria, um momento belo, né? Mal sabiam o que estava acontecendo, porque enquanto o mundo achava que estava vivendo um momento de euforia, então todos esses problemas que começaram a surgir depois da partilha da África, porque o que acontece? Não há nada solucionado e os problemas voltam potencializados, e essas potências começam o quê? Elas começam a arquitetar suas uniões, então uma potência ajuda a outra para poder ir contra a outra, e a Alemanha acaba se unindo ao Império Austro-Húngaro, ao Império Otomano, França e Inglaterra, que estavam revoltadas com o surgimento da Alemanha, principalmente a França depois da Guerra Franco-Prussiana. Essas coalizões começam a surgir naturalmente, né? Um tentando ajudar a defender o território do outro, nada assim totalmente que tenha sido um confronto, mas como é que a gente fala, os blocos começam a se desenhar a partir do final do século XIX. Então os interesses acabam unindo essas nações, então cooperações militares, para qualquer momento, se tivesse alguma coisa, estava uma aí para ajudar a outra. Então tudo isso acaba movimentando as peças para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, esses acontecimentos todos do século XIX são importantíssimos, porque são eles que vão gerar o primeiro grande conflito mundial. Sobre as teorias raciais que surgiram no século XIX, eu venho destacar o uso da etimologia do antissemitismo. A palavra antissemitismo surgiu em língua alemã no século XIX. Só que a gente sabe que os judeus já foram perseguidos em outras épocas, na Idade Média principalmente, pelos reis católicos, Fernando de Aragão e a Isabel de Castela. Então, vários povos cristãos perseguiram os judeus em muitos momentos da nossa história. Só que a palavra antissemitismo, então acabou sendo difundida na Alemanha no século XIX. Até dizem que na Áustria o antissemitismo era ainda maior, mas a gente sabe que muitos países europeus tinham aversão aos judeus. Os russos muito destacam isso na história. Então o surgimento do antissemitismo acaba sendo no século XIX. Outro destaque que eu faço é sobre a eugenia, que foi uma teoria que surgiu, que dizia da seleção. Então, assim, é uma seleção natural das pessoas, né? Então, as pessoas mais fortes, mais envolvidas, naturalmente elas iam se destacar das outras. Então, era uma maneira natural de seleção dos povos em relação a outros. Então, muitas teorias surgiram. E foi o que eu falei, muita gente distorceu o que o Darwin falou da evolução das espécies. E aqui no Brasil, influenciados por essas teorias raciais, teve aquele movimento de embranquecimento
aqui, após a independência do Brasil, porque a quantidade, né, a população de descendentes de africanos aqui no Brasil era muito alta. Então, os europeus e os brasileiros descendentes de europeus nascidos aqui, que eles iriam embranquecer os brasileiros. Então, começou com toda aquela ideia das imigrações, né? Então, de receber os italianos, principalmente italianos que vieram no século XIX para o Brasil, para poder embranquecer a população brasileira. Então, essas teorias absurdas que surgiram no século XIX, elas foram assim muito fortes e ficaram marcas muito fortes no mundo, né? Inclusive, a Ku Klux Klan, o início dela era a perseguição contra os negros, né? Só que depois, as outras ondas que tiveram da Ku Klux Klan, já o xenofobismo se mostra, porque aí a perseguição era contra japoneses, contra árabes, contra até latinos. Então, essas teorias raciais, elas influenciaram de uma maneira extremamente terrível, e isso ficou enraizado nos povos, e isso a gente sabe o que acabou gerando na Segunda Guerra Mundial, principalmente, e eu vou também falar para vocês na próxima aula sobre o massacre e praticamente extermínio dos armênios. Então, essas teorias raciais, elas também foram um marco muito grande negativamente também no século XIX. Isso precisa ser extremamente destacado para a gente poder entender coisas que irão acontecer no século XX. E tudo isso vai formando o quê? Vários ingredientes para poder acabar dando a eclosão da Primeira Guerra Mundial, que acaba sendo a Primeira Guerra Mundial, porque vai ser o conflito que vai envolver outros países fora da Europa. Então, assim, o imperialismo, o neocolonialismo, todos esses acontecimentos do século XIX são considerados causas diretas da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, não pode esquecer disso, né? Todas essas conflitos e toda essa problemática da industrialização que gerou o imperialismo, tudo isso vai acabar sendo uma consequência direta na Primeira Guerra Mundial. E na próxima aula, então, a gente vai relembrando isso, já começar direto no conflito, a formação das alianças e o estopim da Primeira Guerra Mundial. Até a próxima aula, então.